Paz do Senhor, irmãos. De nada temos falta, né, da presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu senti falta dos irmãos. Eu e meu esposo tivemos alguns cultos afastados, né? Porque minha filha, ela mora em Jundiaí e ela passou pela 4ª cirurgia, né? E aprove a Deus nós ficarmos ali perto dela. E mãe e pai, né? Uma filha única, né? Tem que estar sempre pertinho do filho, né, irmão? Podendo ver como que ele está, cuidando, tratando. E isso também Deus faz por nós a cada dia. Se uma mãe faz pelo teu filho, imagine um pai, que é tremendo, maravilhoso, o nosso Deus que nos ama, amém? Vamos continuar, vamos abrir agora o nosso culto, né? O irmão pode sentar, vamos fazer uma oração. Perdão, irmãos. Vamos orar em pé, por favor, desculpa. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã, por mais um dia de culto na Tua presença, Pai. Nós estamos aqui, viemos te louvar, te buscar, engrandecer o Teu nome, Senhor, porque Tu és nosso Rei, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, haja grandemente em nosso meio, Deus amado, libertando, salvando, curando, Deus, abrindo nossos corações, Pai, para estar, Deus amado, te buscando a cada dia. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor. Primeira Coríntios, capítulo 13, até o versículo no capítulo 13, versículo 1 ao versículo 7, amém? Eu vou ler, os irmãos acompanhem. 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 7. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse é o verdadeiro amor, irmãos. Às vezes a gente acha é difícil, mas o amor ele é um mandamento do Senhor Jesus. Por ser algo assim tão difícil para nós podermos lidar, sentir, é um mandamento. Então ele mandou. Então Deus deu uma ordem para nós amarmos. Esse é o mandamento do Senhor Jesus. Amém? Vamos seguir com o nosso culto e com o louvor. Aleluia. Dá uma linda salva de palmas ao Senhor nessa manhã. Vamos declarar que Ele é adorado entre nós e que Ele vai vir nos buscar. Hoje em dia a gente não vê muita gente falando que Jesus vai voltar, mas Ele em breve voltará. E eu creio nisso, amém? E nós vamos estar lá em cima. Quem vai subir com Ele? Amém. Então vamos declarar com fé que Ele vai voltar, que Ele vai vir nos buscar, amém? És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir.
glória, diga. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei.
Aplauda o Senhor, igreja. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Ele está voltando, igreja. Aleluias. Aleluias. Amém, igreja. Aleluias. Acabamos de cantar Maranata. Então, independente da luta que você estiver passando, você tem Cristo ao seu lado. Deus está lutando por mim e por você. E que naquele grande dia, no Maranata de Cristo, Ele possa nos encontrar perseverantes. Perseverantes em oração, perseverantes na casa dEle, perseverantes em busca. Amém? As palmas. Tchau. 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 Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo, e daremos grande ao Senhor. Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado pra sempre. No nome de Cristo, cai o inimigo. Nós veremos. Viverei, não morrerei, com minha voz exaltarei. Eu sei que sou curado em Deus está lutando, dissipando as trevas, trazendo o seu reino, firmado
Os irmãos podem sentar, amém? Vamos dar continuidade ao nosso culto. E dando continuidade, eu gostaria de saber se tem algum irmão hoje está colaborando conosco. Eu tenho aqui 2 nomes. A Deise, levanta a mão por gentileza, para nós conhecermos. Deise, a paz do Senhor, irmãos. E também temos o Jefferson, não é o pastor Jefferson, é o irmão Jefferson que está ali. Vocês estão juntos? Amém. Sejam bem-vindos. Como a igreja recebe os irmãos? Senhor Jesus. Tem mais alguém colaborando conosco? Eu não falei o nome? Tem mais alguém? Então, sejam bem-vindos, amém? Venham mais vezes ficar com a gente, colaborar, amém? E gostaria aqui, irmãos, agora de um momento, de nós fazermos oração pela nossa vida, pela nossa família, oração pelos enfermos. Eu gostaria aqui de deixar um texto para os irmãos, aqui em Atos, que diz assim, Atos 3, a cura do coxo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à 9. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber dele alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E esse mesmo Jesus, irmãos, que quando Pedro falou, em nome de Jesus, levanta e anda, ele está aqui esta manhã. E eu quero que os irmãos acreditem e creiam nisso. E o Senhor fez a casa dele de oração. E desse altar aqui, irmãos, independente de quem esteja aqui em cima, vem a bênção para a vida dos irmãos. Então, quando Pedro e João viram aquela pessoa, aquele homem ali, desde o ventre da mãe, eles não andavam. Então, a palavra do Senhor disse, quando Pedro e João falou para ele, olha para nós. Então, irmãos, olha para a cruz de Cristo agora. Porque o Senhor Jesus, ele morreu por nós, para termos vida e vida em abundância. E quando nós entramos na casa do Senhor Jesus, algo acontece. Embora com os irmãos não vejam, não estão vendo, mas algo no mundo espiritual acontece. Então, independente do seu problema agora, se desde que você nasceu, se é durante a tua infância, durante o percorrer da tua vida, se foi no teu casamento, alguma coisa te frustrou. Você crê em Jesus, que hoje ele fala, olha para mim, olha para a cruz do Calvário agora. Porque Jesus, ele faz milagres ainda, e nós temos que crer nisso. Muitos estão perecendo aí porque não crê na cruz do Calvário. Eles não creem que Cristo ressuscitou, foi por uma coisa viva, por nós, por mim e por você. Creia nisso, ele vai fazer milagre na tua vida. Talvez você não esteja lá no templo, Formosa, não esteja aqui no templo, onde colocaram aquele coxo. Mas às vezes nós estamos necessitados de poder andar. Se você está incapacitado hoje, Jesus pega pela tua mão e fala, olha para mim. Que a cruz do Senhor, ele tem que valer a pena nas nossas vidas. Nós temos que fazer isso a pena, porque por isso nós estamos aqui. Porque Deus morreu por mim e por você, Ele ama cada um de nós. Então, hoje, milhares de anos depois, 1000 anos, 2000 anos antes, nós estamos aqui hoje. E hoje o Senhor quer fazer milagre na tua vida. Hoje Ele quer fazer milagre na tua vida, irmãos. Então, aquele coxo, quando Ele falou, olha para nós, Ele olhou. E Ele viu ali 2 homens que creem na cruz do Calvário, que Ele morreu por algo tão importante como a mim, como você também. Ele se levantou e se pôs de pé. Então, hoje, irmãos, creia que o teu problema, a tua situação, independente qual ela que seja, olhe para a cruz do Calvário. Jesus pega na tua mão, hoje Ele vai te colocar de pé. Ele vai curar a tua enfermidade, Ele vai curar a tua dor, o teu sofrimento. Porque não pense em que pessoa que fez isso para você, sabe? Pensa na cruz do Calvário, que o Senhor hoje Ele quer te curar. Quer curar a mim também alguma enfermidade da alma. Então eu vou chamar o presbítero Efraim para fazer essa oração, amém? Paz, irmãos. É bênção, é tremendo isso, né? Em primeiro lugar, eu quero agradecer aos irmãos que oraram
pela nossa vida, e que mesmo os que não oraram, mas que olharam ali para aquele banco e falaram assim, cadê o irmão F? Cadê a irmã Isabel? E sentiram a nossa falta. Agradecer a cada um de vocês que tiveram um pensamento a nosso favor. Tá? Agradeço e digo desde já que a oração do justo muito pode em seus efeitos, porque a minha filha, ela foi restaurada assim de uma forma muito rápida até. Tá? Porque debaixo de oração, ela passou por uma operação, para mim, muito complicada, porque sou pai. Ela passou por uma operação, Deus permitiu que isso acontecesse. Foi-lhe retirado lá um pedaço do intestino, mas Deus é tremendo. O restabelecimento da minha filha me surpreendeu. E por isso eu estou aqui hoje, para agradecer esse Deus. E você que olhou aqui nesse espaço, e que mesmo que não tenha orado, mas olhou e sentiu a nossa falta, eu agradeço. Porque o amor dos irmãos nos fortalece a cada dia. Aleluias, glórias a Deus. No Salmo 104 diz assim, bendize a minha alma ao Senhor, Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, tu estendestes o céu como uma cortina. Aleluias. Pões nas águas o vigamento das tuas moradas. Aleluias. Glórias a Deus. Por que ele é esse verso? Porque Deus é tremendo. Deus é maravilhoso. A Escritura está aqui, não para dizer como ele faz. Nós podemos, de forma poética, dizer como ele fez várias coisas. Podemos chamar um cientista e dizer, ei, me mostra como é que isso veio a existir, e ele pode até explicar, mas aqui está a palavra do Senhor, não para explicar como ele fez, mas para dizer para você, ei, fui eu quem fiz. E da forma que ele fez todas as coisas, aleluias, ele pode também restaurar todas as coisas. Da mesma forma que ele criou o céu e a terra, aleluias, ele pode fazer, aleluias, da sua dificuldade, aleluias, se transformar numa bênção e um exemplo, aleluias, e um testemunho do poder de Deus, de como ele ainda opera nessa terra, aleluias. Como ele vai fazer, eu não sei. Como ele faz, eu não sei, não me importa. O que importa é saber que ele faz. Aleluias. Por isso creia, tenha fé. Abraça a tua causa agora. Coloca nas mãos do Senhor, porque ele vai fazer grandes coisas por você, ainda hoje, aleluias. Somente creia. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, ó Pai querido, levanto minha voz agora para o Senhor, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, sabendo que o Senhor pode todas as coisas, clamar a Ti, ó Pai, em favor de cada uma dessas causas, cada uma dessas necessidades, ó Pai. Deus, liberta o cativo agora, Pai, isso eu te peço em nome de Jesus. Salva agora, Senhor amado, aquele que se encontra em desespero, Pai, isso eu te peço em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura o enfermo agora, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Senhor, em alta voz, ó Pai, porque eu creio no Teu poder, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, ó Pai, assim como o Senhor formou os céus e a terra, Pai, o Senhor pode também transformar as nossas vidas, ó Pai amado, porque o Senhor é todo-poderoso. O Teu poder, ó Pai amado, emana, Senhor, sobre a terra, escarra e passa, ó Senhor amado, e resvala, Senhor, apenas resvala naquele que tem fé, e tudo, ó Pai querido, é possível ao que crê, ó Pai. E apenas por resvalar neste que crê, ó Pai, a transformação vem, a cura vem, a libertação vem, ó Pai. Por isso, Senhor, faz a Tua obra hoje, ó Pai amado, como tem feito, ó Pai querido, durante todos esses tempos, ó Pai. E que a vida do meu irmão, que a vida da minha irmã seja transformada, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos chamar agora a caixinha de oração, amém? O pastor vai fazer essa parte.
Graça e paz, igreja. Amém, queridos? Domingo de bênção? Irmãos, está chovendo, mas está gostoso, né? Coisa boa, né? Esses dias você estava aí com calorão. Quem passou na rua essa semana aí sabe que o dia estava, né? Tivemos dias aí fortes, mas graças a Deus, estamos na casa do Senhor aqui, louvando a Deus, já pela manhã, glorificando o nome do Senhor. Bênção para as nossas vidas. E esse ministério de oração, uma bênção, família orando por famílias. Enquanto uma família da igreja ora por nós, nossos pedidos, toda a igreja ora pela família que ficou com a caixinha durante a semana. Essa semana foi o Gileno e a Quitéria. Vem cá, Gileno, apóstolo Gileno, bispo Quitéria, estiveram orando por nós, apresentando as nossas vidas e nós orando por eles. Quem quer levar a caixinha essa semana? Alguém? Já ali a bispa Sô e o apóstolo Cláudio. Vem cá, vocês dois. Graças a Deus, vamos apresentar a nossa reverendíssima, ilustríssima, vitaminada, salve, salve, bispa Solange, né? E o apóstolo das nações, Cláudio. Bênção de Deus, vamos orar por eles. E você que ainda quer escrever o seu pedido aí, né? Levante a sua mãozinha, nós levamos o pedido até você, papelzinho para você poder escrever. Amados, nós, sem perda de tempo, que nós queremos dar um bom tempo para a palavra, nossos avisos de segunda a sexta, oração das 8 às 9. Ainda na segunda-feira, temos o culto nos lares, mas só para o ano que vem. Esse ano já está lotado, graças a Deus, já está cheio. Mas se você precisar de um culto especial, converse com a gente, de repente a gente consegue adequar uma data aí para estar te atendendo. Mas nas segundas-feiras, durante todo esse ano, já encheu, toda segunda-feira está ocupada, só para o ano que vem. Quem quiser agendar, procura a nossa irmã Cleusa, né? Não sei se a Cleusa, cadê a Cleusa? Está aqui? Ali, Cleusa, está escondidinha ali atrás do Geraldo. Procure ela, agende um culto já para o ano que vem. Terça-feira nós temos aqui o culto da vitória a partir das 20 horas, lembrando que tem oração a partir das 19h30, na quarta às 3 da tarde, à tarde de bênção, a igreja está aberta aqui para você glorificar o Senhor. Na quinta-feira nós temos aí o nosso culto de ensino a partir das 20 horas, nós vamos estar aí com a nossa lição, a lição número 15, laços, alerta contra quedas, né? Vai ser uma bênção, vem aí participar a partir das 20 horas, nosso professor excelentíssimo Cosme Almeida, né, estará ministrando essa lição maravilhosa para nós. Nosso irmão ali com o cabelinho da primavera, graças a Deus. Vai ser uma bênção, você que pode, venha participar conosco aí. Quinta-feira, a partir das 20 horas, e tem oração a partir das 19h30. Na sexta-feira, os benefícios aí para toda a comunidade, gratuito, todo o benefício digital e impressão de currículos e foto, totalmente gratuito para quem precisar. Indique aqui toda sexta-feira a partir das 8 da manhã. Próximo sábado, é sexta-feira? É sexta, né? Sexta-feira, às 19 horas, congresso com os nossos varões. Só tem Edmilson de varão na igreja. Eita glória, vou orar para esses homens, viu? Sexta-feira, 19 horas, congresso de varões. Oh, irmãos, aleluia. É isso aí, irmãos. Vamos dar glória a Deus aí. Sexta-feira, a partir das 19 horas, né? 19h30. Eu não consigo chegar às 19 horas. Vem em paz. Fica tranquilo. Chega no horário das 19h30 normal. Pode vir, vem cultuar, vem glorificar o Senhor, porque Deus é bom. A gente sabe que 19 horas os irmãos não conseguem chegar por causa do trabalho e tudo, mas pode vir sossegado. Tá bom? Vem glorificar a Deus sexta-feira. E no sábado também, às 19 horas, continua a festa, o Congresso dos Varões, sexta e sábado. Como foi das crianças? Tivemos uma festa linda aí, sexta, sábado. Foi muito bonito, foi muito legal, né? A festinha das nossas crianças, o Congresso. No sábado e domingo que vem é dos varões. E no próximo domingo, o que nós temos? Graças a Deus, né? Você pensou que é mais um mês de vitória? Mais um mês de conquista? O ano está se findando e o Senhor tem te guardado, para que você possa renovar com Ele a sua aliança. Então, próximo domingo, às 9h30 da manhã e às 18 horas, se o Senhor Jesus não voltar, estaremos aqui celebrando a Santa Ceia do Senhor. Né? Lembrando que o encontro de casais, 21 de outubro, né? Não sei se já todo mundo acertou, Fagner? Não? Falta 3 casais. Tem quantas? Tem 33 pagos. Então, irmãos, quem não pagou ainda, abriu, né, oportunidade, né, para a lista de espera. Então, por favor, quem não pagou, corra, porque você pode ficar sem vaga aí, entendeu? Corre, porque tem 33 pagos de 50, está faltando 17.
né? Então, os 17 que não pagaram aí, irmãos, por gentileza, corre aí. Ou então a gente vai ter que colocar, né, passar na frente as pessoas que estão aguardando aí, quem não pagou, por gentileza. Lembrando que vai ser dia 21, nós vamos anunciando os horários. Ainda todo domingo nós temos, no último domingo do mês, a nossa barbearia social, não está ali, mas temos a barbearia social todo último domingo do mês, a partir das 11h30 da manhã. Tivemos domingo passado, foi uma bênção. No último domingo desse mês também teremos, será uma bênção em nome do Senhor Jesus. Lembrando também que está aí Dia das Crianças, nós teremos um evento maravilhoso aqui, a festa com as nossas crianças, a partir das 14h, né? Como todo ano nós fazemos, para a glória do Senhor, todo ano temos feito, e esse ano não será diferente, será melhor ainda, né? A gente procura se superar todo ano, e esse ano vai ser melhor ainda. Alugamos um brinquedo a mais, um brinquedão maior, um tobogã gigante aí para a molecada, né? E mais outras coisitas a mais, que a criançada está acostumada, a gente aluga sempre 6 brinquedão, vai ser uma bênção, tem cachorro quente, pipoca, algodão doce. Então vai ser uma tarde maravilhosa. Dia 12 de outubro, não vá para Nossa Senhora da Aparecida. Você ia pagar a promessa? Vigia, né, irmão? Não, entendeu? Vem estar aqui com o Senhor Jesus, né? Dia 12 de outubro, você vai ser abençoado, trazendo o seu filho e sobrinho, enteado, né? Ou uma criança que estiver na rua que você pegou e trouxe para cá, depois você devolve no lugar, não tem problema. Mas traga, né? Na última festa nós tivemos quase 200 crianças aqui na igreja. Então nós queremos dobrar aí. Vamos ver se nós chegamos pelo menos uns 300, né? Para a glória de Deus. Vai ser uma bênção. Então, por favor, traga aí alguém, uma criança, seu vizinho. Fique tranquila, já vou falando, tranquilos, porque, como falei, fica trancadinha a igreja. A criança que chegar, vem com o adulto e só vai embora com o adulto que a trouxe. Então, se programe, porque senão a criança não sai. Também já vou falando, não esqueça o seu filho na igreja, né? Que às vezes é horário de terminar ali 5h30, 6h. Tem pai que esquece, o filho aparece 7, 7h30 da noite. Eu esqueci. Meu Deus do céu, papai é bom, né? Ainda bem que Deus não esquece de nós, né? Mas, por gentileza, já vou alertando, dia 12 de outubro, amém? Posso fechar a caixinha então? É de Deus. É de Deus, aleluia. O Rui falou que pode. Então, se o Rui falou que pode, eita glória, né? Reverendo, vamos glorificar o Senhor, agradecer a Deus pela vida dos nossos queridos Dileno, Quitéria, Paulinha, que estiveram orando por nós, e nós vamos nessa semana orar. Essa semana, o nosso compromisso de oração é orar pelo Cláudio, pela Solange e pelo Lucas, apresentar a casa dos seus filhos, porque Deus, com certeza, Ele vai mover céus e terra ao favor deles enquanto vocês oram por eles. E enquanto eles oram por nós, nós também seremos abençoados em nome de Jesus. É o nosso compromisso, nossa tarefinha de casa. Não esqueça, é o Cláudio e a Solange para nós estarmos orando. Vamos estender as nossas mãos para abençoar, como a Bíblia nos ensina? Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela vida do Dileno, da Quitéria e da Paulinha, que durante todos esses dias apresentaram as nossas vidas em oração. Pai, eu te agradeço, pois eu sei que o Senhor tem ouvido o clamor dos teus filhos, dos teus servos, e tem atendido o clamor da tua igreja. Quantas coisas, milagres, maravilhas, o Senhor tem aberto portas, ó Pai. Temos vivido, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Então, Pai, abençoa a vida deles, ó Pai, de uma maneira extraordinária, porque oraram por nós, e nós, como igreja, apresentamos o seu lar, a sua vida, a sua família em oração. Da mesma maneira, abençoa, Senhor, o Cláudio, a Solange e o Lucas, que eles possam, Senhor, ser impactados pela tua graça, pelo teu poder. Durante essa semana eles vão orar, e nós como igreja vamos orar por eles. Abençoa-os, ó Pai, em todo o tempo, para que o nome, Senhor, o teu nome seja glorificado. Nós te pedimos, Pai, retira todo embaraço e acrescenta, Senhor, uma porção dobrada do teu Espírito e da tua graça sobre a vida dos teus filhos e sobre a tua igreja. Nós te pedimos, nós te glorificamos em nome de Cristo Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, porque papai é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Louvado seja Deus. Agora chegou o momento de nós ofertarmos na casa do Senhor, amém? Eu gostaria de pedir por gentileza aos irmãos que vão
fazer a coleta das ofertas, né? Ficar aqui na frente. E eu gostaria de abrir aqui em Malaquias 3:10. Que diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de ministro, dizei o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que até que não haja lugar suficiente para recolheres. Essa é a palavra do Senhor Jesus, e tem outras partes mais na Bíblia também que diz sobre ofertas, né, irmãos? Oferte ao Senhor a casa do Senhor, né? Que isso é bênção para a nossa casa e para os irmãos também que vão estar, né, estar recebendo também esta oferta em forma de alimento, leite e outros benefícios. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por este momento. Pai, abençoa grandemente os irmãos que vão ofertar, Deus amado. Haja com as tuas mãos de poder. Visita cada celeiro, Senhor Deus. Abençoa grandemente, Pai. É que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem ofertar. Os meus celeiros transbordarão da provisão do Senhor. O gafanhoto não mais consumirá, porque o Senhor restituiu os céus, se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. Os céus se abrem, a chuva de Deus chegou, trazendo 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais do que o devorador roubou. 7 vezes mais, 7 vezes mais. Amém? Você que pode, se coloque de pé mais uma vez nessa manhã. Vamos adorar ao nome do Senhor. Alfa, primeira palavra do alfabeto grego. Ômega, a última. Jesus nada mais é do que o primeiro e o último. O que era, o que é e o que há de vir. Ele virá buscar a sua igreja amada. Se você crê nisso, louve ao nome do Senhor, não só por louvar, mas com todo o coração. Amém? Não há outro soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus.
Vamos passar agora com uma parte muito importante, que é a palavra do Senhor Jesus, que Ele venha falar aos nossos corações, amém, irmão? E com certeza Ele vai falar. E que nós não sejamos somente ouvintes da palavra do Senhor, mas também praticantes, para fazer efeito na nossa vida e na nossa alma, amém? Vamos chamar a nossa irmã Vivian, a leitura da palavra do Senhor Jesus. Os irmãos, estenda as mãos para cá, irmão, vamos fazer uma oração, amém? Senhor Deus e Pai, aqui está a tua serva, Deus. Te coloco na tua presença, Deus amado, fala grandemente conosco, Pai. Usa a tua serva, Deus, com autoridade que vem dos céus, Pai. Fala, Deus. Abre portas hoje grandemente, Pai, em nossas vidas, na nossa alma, para ouvir a tua palavra. E que nós não sejamos somente ouvintes, Pai, mas praticantes da tua palavra. Amém. Paz do Senhor, igreja. Quero agradecer primeiro a oportunidade, a confiança da casa, né, e dizer que é sempre uma alegria poder servir ao Senhor. A gente treme um pouquinho, o coração fica, né, um pouquinho acelerado, mas é muita gratidão poder servir ao Senhor e fazer aquilo que Ele confia a nós. Quero convidar a igreja a abrir em 2 Samuel, no capítulo 10. 2 Samuel, capítulo 10. Essa palavra o Senhor já vem falando comigo há alguns meses. E a gente sempre coloca em oração quando vem uma oportunidade para entender, né? Se aquilo que o Senhor está compartilhando com a gente ali no secreto, se é o momento certo, se é para a congregação também ou não. E por meio dos louvores, assim, eu sempre peço, Senhor, confirma, né? Para que não haja precipitação, para que eu não fique confusa naquilo que eu vou dividir. E glória a Deus, o Senhor sempre traz uma confirmação. Então, vamos lá. 2 Samuel, capítulo 10. Diz assim, a partir do versículo 1. Algum tempo depois, o rei dos Amonitas morreu, e o seu filho Hanum foi o seu sucessor. Davi pensou, serei bondoso com Hanum, filho de Naás, como seu pai foi bondoso comigo. Então Davi enviou uma delegação para transmitir a Hanum seu pesar pela morte do pai dele. Mas quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos Amonitas, os líderes amonitas disseram a Hanum, seu senhor, achas que Davi está honrando teu pai ao enviar mensageiros para expressar condolências? Não é nada disso. Davi os enviou como espiões para examinarem a cidade a fim de destruí-la. Então Hanum prendeu os mensageiros de Davi, raspou metade da barba de cada um, cortou metade das suas roupas até as nádegas e os mandou embora. Versículo 5. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou dizer, fiquem em Jericó, até que a barba cresça, e então voltem para casa. Vendo que tinham atraído sobre si o ódio de Davi, os amonitas contrataram 20.000 soldados de infantaria dos arameus, de Bet-Reob e de Zobá, 1.000 homens do rei de Maca, 12.000 dos homens de Tobi. Ao saber disso, Davi ordenou a Joabe que marchasse com todo o exército. Os amonitas saíram e se puseram em posição de combate à entrada da cidade. E os arameus de Zobá e de Reob e os homens de Tobi e de Maca posicionaram-se em campo aberto. Vendo Joabe que estava cercado pelas linhas de combate, escolheu alguns dos melhores soldados de Israel e os posicionou contra os arameus. Pôs o restante dos homens sob o comando do seu irmão Abissai e os posicionou contra os amonitas. E Joabe disse a Abissai, se os arameus forem fortes demais para mim, venha me ajudar. Mas, se os amonitas forem fortes demais para você, eu irei ajudá-lo. Seja forte e lutemos com bravura pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus. E que o Senhor faça o que for de sua vontade. Então Joabe e os seus soldados avançaram contra os arameus e fugiram dele. Quando os amonitas viram que os arameus estavam fugindo de Joabe, então fugiram de seu irmão Abissai e entraram na cidade.
Assim Joabe parou a batalha contra os amonitas e voltou para Jerusalém. Versículo 15. Vendo-se derrotados por Israel, os arameus tornaram-se a agrupar. Hadadezer mandou trazer os arameus que viviam do outro lado do Eufrates. Estes chegaram a Elã, à frente de Soboque, comandante do exército de Hadadezer. Informado disso, Davi reuniu todo o Israel, atravessou o Jordão e chegou a Elã. Os arameus estavam em posição de combate para enfrentá-lo, mas acabaram fugindo de diante de Israel e Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Soboque, o comandante do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Quando todos os reis, vassalos de Hadadezer, viram que tinham sido derrotados por Israel, fizeram a paz com os israelitas e sujeitaram-se a eles. E os arameus ficaram com medo de voltar a ajudar os amonitas. Amém? Pode se assentar, igreja. É uma palavra, eu fiz questão de ler todo o texto porque não tem como não prestar atenção em cada detalhe. Essa palavra ela vai trazer um direcionamento para nós do início, o meio e fim. E nessa manhã, eu creio que o Senhor ele deseja nos dar estratégia e discernimento. E aqui essa palavra falou muito. Na verdade, eu comecei lendo o Salmo 20. Nós vamos finalizar lá depois. E no Salmo 20 vai dizer assim, que uns confiam em carro, outros em cavalo, mas nós confiaremos no Senhor. Nós confiamos no Senhor. E aí eu tive curiosidade de entender o contexto em que o Salmo foi escrito. E aí, ali em um dos estudos que estava sendo feito, o direcionamento foi para esse texto. Uma das batalhas que Davi vence, que é a batalha contra os amonitas e os sírios. E aqui o primeiro ensinamento que nós vemos aqui no texto é que quando Hanum, ele sobe ao trono, o pai dele havia falecido, e aí ele sobe ao trono, Davi, um homem, eu não diria que ele era só um homem sábio, mas um homem, além de temente a Deus, ele tinha um coração, embora ele também falhasse como homem, mas a essência de Davi era uma essência de lealdade. E Davi, ele tinha ali com Naás uma lealdade. A palavra fala que um tratava bem o outro no sentido de lealdade mesmo. A palavra não descreve que havia uma aliança entre eles, mas havia ali uma lealdade entre ambos. E Davi, então, manda os seus mensageiros prestar ali as suas condolências pela morte do seu pai. E aí já começa o ensinamento para nós. Muitas vezes nós temos boas intenções no coração, mas nós não podemos controlar como o outro vai receber. E a palavra falava muito forte assim ao meu coração quando eu meditava. Existem guerras que não somos nós que procuramos. São guerras que nós somos inseridos. Mas nesses momentos, a palavra vai nos ensinar também que nós não podemos retroceder. São guerras necessárias que nós precisamos lutar com bravura. E aqui Davi, ele manda aqueles homens. E aí, quando os homens chegam ali para prestar as suas condolências, para poder ali prestar o seu pesar, e era sincero o que Davi estava fazendo, a palavra descreve que os conselheiros ali, os representantes é um trava-língua, Hanum, talvez eu esteja pronunciando errado, mas eu creio que é assim, que os representantes ali de Hanum, ele vai questionar, ele olha e diz, achas mesmo que Davi vem em paz? Provavelmente esses homens também conheciam a fama de Davi, a fama do Deus de Davi e o quanto o exército de Israel já havia conquistado vitórias em batalhas. Então, ali, num primeiro momento, eles agiram de astúcia e malícia. Eles foram ali, inflamaram a Hanum. E é interessante porque Hanum, ele poderia ter parado, porque ele não exercia um cargo qualquer, ele era um homem importante ali, mas não. Isso mostra um outro aspecto que falou muito comigo e é algo para a igreja estar apercebida nesse tempo, que é a precipitação. Hanum precipitadamente, a palavra não descreve em nenhum momento, esse mesmo texto ele é descrito também em 1 Crônicas, e ele não vai descrever em nenhum momento que Hanum buscou conselho com Deus ou com outras pessoas. Não, rapidamente ele busca uma atitude, ele tem uma ação, uma reação. O que Hanum faz? Prende os mensageiros de Davi e aí pensa, se para os nossos dias o que ele fez já é algo
humilhante, imagine no contexto de Israel, onde a barba representava, né, ali um respeito para aqueles homens. E imagine aqueles homens tiveram suas barbas raspadas e as suas roupas cortadas de modo a expor as suas partes íntimas. É muito humilhante. Então, se para nós, né, homens, se para nós nos dias de hoje seria algo minimamente humilhante, imagine naquele tempo. E aí a palavra descreve que quando eles perceberam que foi provocada a ira de Davi, porque Davi ficou com ódio, aqui na versão NVI ela vai falar, né, que essa ira realmente, Davi ele ficou muito irado. Quando eles perceberam, eles tentaram se organizar ali, porque eles sabiam que eles haviam mexido, provocado uma situação desnecessária. Davi, por sua vez, foi um homem inteligente. Outro ensinamento que fica para nós aqui nessa manhã é como nós lidamos com as nossas batalhas. Tem situações, como foi dito no início, que nós não provocamos, igreja. São guerras que nós somos inseridos e nós precisamos, sim, nos posicionar e discernir. São situações, aqui eu não estou falando de guerra que a gente busca com a mão, não. Sabe aquelas situações que você realmente nem entende como você entrou? Situação de vergonha, de humilhação. O que Davi fez? Davi, um homem sábio, ele falou, fique em Jericó, até que a barba cresça. Porque imagina, se já era vergonha, naquele contexto ali, naquele povo que se tornou a partir daquele momento adversário, imagine voltar para o seu povo. Né, o povo que outrora reconhecia aqueles homens como homens valentes, homens que traziam grandes vitórias ali para suas famílias. Como eles iam entrar na cidade daquela forma? E ali Davi, e pensa comigo, igreja, quantas situações nós somos expostos e o Senhor está falando nessa manhã. Respira e permaneça na sua Jericó, até que do alto você possa ter direcionamento para você poder permanecer, para você poder avançar, porque não dá para retroceder. Essa batalha era uma batalha que Davi não poderia falar simplesmente para eles, espere a barba crescer, eu vou mandar roupa para vocês e volta para a cidade. Como ficaria a fama de Israel? Então não é simplesmente aqui, embora Davi ficou irado, e é natural, a Bíblia fala, né, irai e não pecai. Tem situações que nós devemos sim ter indignação. Mas aqui não fala de um capricho de Davi. A palavra não vai descrever que Davi, irritadinho, ele foi lá e falou, não, vamos esperar essa barba aqui. Não, Davi, ele foi estrategista. Esperem em Jericó. Aguarde, quando as suas barbas crescer, vocês voltem para casa. E ali eles voltam, né? A palavra descreve que esses homens voltam, mas eu acho tão tremenda, a palavra do Senhor ela é tão perfeita, porque aqui não era uma batalha qualquer. Embora Davi não quisesse essa batalha, mas a palavra vai descrever que eles foram sábios, eles eram homens experimentados na guerra. E aí o que Davi faz? Davi reúne chama Joabe era um homem da confiança de Davi, e ele reúne ali todo o seu exército. E aí Davi divide. E Joabe, ele sabe que ele vai ter que lutar em duas frentes de batalha. E aí nós precisamos entender. Muitas vezes nós entramos em situações e nós não buscamos discernir qual é o tipo de batalha, que situação nós estamos enfrentando, e aí nós não nos preparamos da forma correta. Quer ver um exemplo? Tem batalhas que nós vamos vencer no nosso quarto, no joelho e na oração e no secreto. Mas tem batalhas, igreja, claro, ela começa no joelho, na oração e no secreto, mas ela vai requerer de nós uma ação. E aí o Senhor trazia, né? Quais batalhas que nós estamos atravessando ou que podemos atravessar que não fomos nós que nos colocamos. E aí uma das batalhas, por exemplo, talvez você entrou aqui, você gerou um filho, você projetou, você deu a melhor educação, mas em dado momento o seu filho se desvia. Foi uma batalha que você pediu? De repente ele se envolve, né, infelizmente, no mundo do crime, ou seja o que for. Você pediu essa batalha? Não. E a palavra está dizendo para mim e para você nessa manhã, então não entregue essa batalha. Essa é uma batalha necessária de ser lutada. Você não vai abrir mão da sua casa e do seu filho. Né? E aí tem outras batalhas também. Muitas vezes nós vemos situações nos lares, né, nos relacionamentos, nós nos casamos e aí nós temos tantas situações, tantos desafios. E aí, nós vamos entregar o casamento? Não. São batalhas Então, entende? Consegue discernir quais são as batalhas? Então, aqui a palavra ela vai seguir e vai dizer que Joabe, ele, junto com o seu irmão Abissai, ele diz, olha, eu vou estar nesta linha de batalha. Se você perceber que eles são fortes demais para mim, você me ajuda. E se eu perceber
que os amonitas são fortes demais para você, eu vou te ajudar. O que essa palavra nos ensina, igreja? Que nós não vamos para a batalha de qualquer forma. Nós precisamos estar com pessoas experientes. Tem momentos que a batalha somos nós, literalmente, com o Senhor, mas tem batalha que nós precisamos abrir a boca e pedir ajuda. Nós precisamos discernir com quem nós vamos caminhar. Aqui, esses homens eram homens experientes na batalha. Então, aqui, Davi vai descrever, a palavra vai descrever que Davi chama Joabe. Joabe era um homem experiente. Joabe, ele entendeu que ele teria que estar em duas frentes de batalha. Ele chama Abissai e ali ele fala, olha, se eu tiver dificuldade na minha batalha, você vem e me ajuda. E se eu perceber que você está com dificuldade, eu vou e te ajudo. O que isso ensina para nós? Quando nós vamos, igreja, tem batalhas que nós estamos enfrentando e que muitas vezes a gente vai buscar conselho com pessoas que não têm experiência. E aqui eu não estou falando no sentido de nós estabelecermos relacionamentos por interesse, não é isso. Mas nós precisamos ter sabedoria e nós precisamos, sim, buscar ajuda com pessoas que tenham experiências, que vão ter bons conselhos, com pessoas que tenham temor e compromisso com Deus. Porque já imaginou? De repente você está passando, né, e eu sentada ali, o Senhor ministrava ao meu coração, vou falar com muita liberdade, porque infelizmente são coisas que acontecem. De repente você veio de um abuso, né? Você sofreu um abuso na sua infância. E não é algo confortável. Eu tive a oportunidade, abro um parênteses bem rápido, de atuar no acolhimento. E infelizmente, assim, 90% dos atendimentos que nós fazíamos, os abusos, eles aconteciam em casa, né? Por pessoas muito próximas. E ali, o que nós costumamos ver? Uma deturpação na identidade. E aí eu fecho parênteses e volto. Então, por exemplo, talvez você entrou aqui, espero que não seja o caso de ninguém, mas se você entrou aqui com esse pesar, você precisa de uma cura na alma. É uma batalha que se trava na mente, que questiona a identidade, que questiona a figura ali de alguém que talvez deveria ter te protegido e não protegeu. E aí? Com quem que nós vamos buscar conselho? Porque o que nós vemos fora, e eu vou abrir outro parênteses, fazer uma reflexão aqui, mas já volto para a palavra, e falo com muito temor, mas muitas das situações que nós vemos de crise de identidade, ela está, sim, relacionada a abusos que aconteceram na infância, aonde é roubado ali a identidade da criança, e quando ela chega em determinada idade, ela tem, sim, ali uma repulsa, uma confusão, e aí eu tomo muito cuidado para falar, porque é uma área delicada de nós colocarmos. São feridas que só quem passou sabe. Mas eu quero te encorajar nessa manhã. Busque ajuda com pessoas que verdadeiramente possam te ajudar. Pessoas de confiança. Porque o Senhor, Ele tem vitória para nós nessa manhã. Se Ele trouxe essa palavra, e ali quando o grupo de louvor trazia, né, sobre as batalhas, eu falei, nossa, obrigada, Senhor, porque Deus confirma a palavra dEle. Mas voltando aqui para o contexto do texto, então Joabe, ele dá outro comando. Lutemos com bravura. Tem batalhas, igreja, que nós não podemos ir de qualquer forma. Né? Quando nós nos colocamos numa batalha, na verdade, seja ela qual for, nós precisamos estar cientes que precisamos ter bravura. Né? A palavra diz lá em Provérbios 24:10, é um versículo que me acompanha muito. Se te mostrares frouxo, no dia da angústia, a tua força será pequena. Como essa palavra fala comigo? Um dia, numa grande adversidade, né, eu gosto muito, assim, não é gostar no sentido de... não tem outro caminho para o crente. O crente entende que a palavra, que Deus fala, que quando você se colocar em posição, genuinamente falar, como diz Jeremias, clama a mim e responder-te-ei. Deus vai responder. E ali, essa palavra, ela me acompanha já há algum tempo. Vou abrir outro parênteses aqui. Recentemente eu passei por uma batalha e eu quero compartilhar com a igreja. Talvez a sua batalha seja na área da saúde. Cada um entrou aqui nesta manhã, talvez alguns lutando batalhas que não se colocaram, outros talvez estão na calmaria, mas pode ser que venha alguma circunstância na qual você vai precisar se posicionar, né? Porque a nossa vida ela não é uma linear. Né? Ela é feita de altos e baixos e até que o Senhor venha vai ser assim. E nós precisamos ser como esses homens e mulheres experimentados na batalha. Nós não vamos retroceder, igreja. Mas voltando aqui bem rapidamente, em 2019 eu havia passado em uma consulta, eu senti um desconforto no quadril, eu vi que não era normal e ali na consulta o médico me pediu alguns raios-x. Só que ele pediu com laudo, resumo, até 2023 nunca saiu. Na época eu estava sem convênio, não tinha condição, veio pandemia, tudo. E aí, tudo bem, acabei fazendo atividade física e fui sentindo uma melhora. Agora, eu retomei, né, fui ali no quarteirão, enfim, pedi para que eu pudesse refazer os exames, só que, infelizmente, não tinha ortopedista.
E aí ela conseguiu reimprimir. Só que o pedido do exame estava com a data de 2019, eu achei que eu nem ia conseguir fazer, mas Deus é misericordioso, né? Deu tudo certo, eu consegui fazer. Para minha surpresa, eu sou aquela que gosta de abrir o exame. Quando eu olhei, me deu um frio na barriga, porque além de tantas coisas ali descritas, né, eu tinha feito raio-x do fêmur, do quadril, da lombar, e algumas vezes eu orei aqui na manhã, inclusive os irmãos me ungiram no círculo de oração, porque eu travei a minha coluna algumas vezes, e aí quando eu abri o exame tinha, um dos diagnósticos era lesão nodular no fêmur. Falei, ai, aí já vai pro Google, né, não façam isso, tá? Mas eu não fico ansiosa assim, não, né? Deus vai ensinando a gente a lidar com a circunstância. Mas eu gosto de entender, não para ir para a consulta mais preparada. Aí eu fui lá, pesquisei, mas de certa forma não falava nada com nada, por quê? Tem que ter um exame mais, alguns casos cirúrgicos para entender o que é aquela lesão, outros casos não, então não falou muita coisa, não me ajudou muito. Aí eu conversei com meu esposo, enfim, não tinha uma consulta, não tinha previsão para eu conseguir levar os exames para um médico. Falei, Deus, eu não posso ficar com essa angústia, não. Aí fui lá, conseguimos pagar uma consulta particular, consegui passar com o ortopedista, ele falou, olha, num primeiro momento, descansa, isso aqui pode acontecer, foi um achado. Eu falei, mas tanta coisa para achar, eu vou achar logo uma lesão no... Não. Aí ele falou assim, vamos pedir um exame mais detalhado. Pediu 2 exames, aí eu consegui marcar, lá vai mais um tempo, né? E aí você tem que trabalhar. E essas são guerras, igreja. Às vezes a gente pensa que é uma guerra de infantaria, como Davi. Não, são coisas que nós travamos no dia a dia e que nós precisamos entender o Deus que nós servimos. Né? Nós estamos sujeitos à enfermidade? Estamos. Eu não vim aqui falar de que você vai ter vitória no sentido de não vai ficar doente. Não é disso que eu estou dizendo. É a maneira como nós lidamos com as situações. Mas, naquela circunstância, eu fui para fazer o exame. E aí, naquele momento que você está sozinha ali aguardando chamar, né? Aí bate aquele... Aí eu falei, Jesus, quantas pessoas entram com um diagnóstico e saem com outro? Né? Eu lembro da minha mãe, do processo todo que ela passou. E eu orei e falei, Pai, por favor, fala comigo na Tua palavra. Me dá uma palavra. E ali o Senhor, quando eu abri a minha palavra, antes de entrar para a ressonância, a palavra que me veio foi Êxodo 23, 25, que diz, servirei, pois, ao Senhor, e Ele abençoará a vossa água, o vosso pão, e retirará de vós a enfermidade. Deus é fiel, igreja. Eu já entrei com vitória. Ai, glória a Deus, em nome de Jesus. Ainda que vier processo, porque a gente é meio Tomé, né? Ainda que vier processo, Senhor, mas o Senhor está comigo. Aí entrei. Na ressonância não dá para perguntar muito, porque a gente fica numa sala separada. Aí depois fui para a densitometria, conversei, tive um bom diagnóstico. Por fim, voltei, levei os exames para o primeiro médico. Nesse meio tempo, o quarteirão também me chamou e os 2 médicos falaram o mesmo diagnóstico. Vivian, isso é como uma gota no oceano. Eu falei, mas e essas dores, né? Essas colunas travadas, que aí você já começa a pensar 1000 coisas. Ele falou, não tem. Aí me explicou tudo o que seria. Ele falou, não é um caso cirúrgico. Isso foi um achado. Olha como Deus faz e não deixa dúvida. Eu brinco e falo que, né, sou Tomé. Deixa eu tocar na sua mão, Jesus. Falei, ai, Deus, mas eu vou ficar com esse negócio aqui, fazendo sempre exame para acompanhar. Não quero mais isso, né? Porque a mulher tem que acompanhar já tanta coisa. Eu achei um exame que eu fiz, nem lembro por quê, em 2010. Era a mesma imagem, mas não tem laudo. E aí eu levei, falei, vou levar para ele ver, é a mesma parte do corpo, eu não entendo, mas ele entende. Ele olhou e falou, você tem isso aqui há mais de 13 anos, talvez você até nasceu com isso. Olha como Deus é fiel. Entende, igreja? Então, são batalhas que muitas vezes você trava no seu lar. Eu falei aqui de batalhas mais profundas. Talvez foi um abuso, talvez é um divórcio, talvez é um filho que está nas drogas. Eu não sei qual a situação você tem passado. Né? A minha última batalha foi essa. E ali eu confiei. Eu pedi ao Senhor. Eu não vou dizer para você, eu não tive medo, porque o medo faz parte. Mas não é o medo que paralisa. Não é aquele medo que gera angústia, que você coloca, né, Deus ali e fala, Deus me abandonou. Às vezes nós falhamos, podemos até pensar que Deus nos abandonou, mas Ele não abandona. E aqui, voltando para concluir a palavra, esses homens, eles lutaram com bravura. A orientação é, lutemos com bravura. E eu acho muito tremendo aqui o que ele fala. Eles sabiam o Deus que eles serviam. E a palavra foi, que o Senhor faça o que for de sua vontade. Porque eles confiavam que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, talvez Deus não te livrou do processo. Mas nessa manhã o Senhor está falando para mim e para você. Eu estou no processo. Porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E quando o Senhor está no processo, nós podemos ter certeza que a vitória é certa, a vitória é garantida. Igreja, não tem como. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, alguns testemunhos eu coloco, porque são coisas muito profundas que Deus fez. Nós, em casa, passamos pelo processo do câncer. Não foi fácil, mas eu vi uma graça de Deus, um favor de Deus. Eu vi tanta misericórdia
todo o processo. Então, eu não estou falando aqui que Deus vai livrar do processo. Às vezes Ele livra. Neste caso, não. Foi necessário lutar, né? E aqui, se você olhar a essência da palavra, você prestou atenção? Não foi uma batalha que Davi buscou. Davi estava com o coração limpo. Davi chegou ali com tanta sinceridade. Imagine a raiva dele. Mas o que eu fui caçar sarna para me coçar? Ele podia falar, vou ficar aqui quietinho, deixa essa barba crescer e volta para casa. Não. Deus está falando para você nessa manhã. Se você foi inserido em batalha que você não buscou com as suas mãos, lute com bravura. Não retroceda. Não é para eu e você fazer picuinha. Tem que ter discernimento e maturidade, igreja. Porque tem coisas aqui que é muito pessoal. Eu sei das minhas guerras. E você precisa discernir a sua. Porque senão a gente vai sair pleiteando com os irmãos. Achando... Não é disso que eu estou falando. Então, são coisas muito profundas. Eu e você precisamos discernir o que é prova, né, o que é provação, quando são batalhas, quando são tentações. Então, nós precisamos discernir. Nós precisamos ter sabedoria para a gente não ir de qualquer forma. E lembra do conselho que eu falei? A questão da identidade, eu volto e com muito cuidado aqui, e já concluo. Quantas pessoas têm ido buscar conselho? E aí, o que eu ouvia? E eu falo com muito respeito, muito temor, por uma questão de ética da área profissional. Mas quantas circunstâncias eu via de adolescentes que estavam no processo de transição, que estavam com o seu processo de amadurecimento natural, questionamentos natural da idade, e que ali o que era colocado não, se transvista, muda a sua identidade. E eu via claramente como profissional que não era aquilo. Seguramente, que não era aquele caminho. Mas o conselho, e aí nós estamos falando, claro, de inexperiência. Um adolescente não tem experiência, ele não tem vivência, mas aqui nós estamos trazendo para o adulto. Então, nós precisamos buscar conselho com pessoas experientes, que tenham temor a Deus, que tenham compromisso com Deus e que verdadeiramente vão nos levar para fazer a coisa certa. Se aqui Davi não reunisse os melhores homens ali para pôr na frente da batalha, talvez eles teriam perdido. Embora Davi fosse um homem, o Salmo 20, vocês vão ver que ele eleva uma oração ao Senhor e ele pede ao Senhor que em todas as batalhas ele reconhece que se não for do Senhor, a batalha, a vitória não vem. E aqui tem um versículo que eu queria compartilhar, que diz assim, Provérbios 16, 32, que melhor é o longânimo do que o valente, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Por quê? Muitas vezes nós podemos evitar também de entrar em situações, mas nós não conseguimos dominar o nosso espírito. Você percebe que a linha é tênue? Então, nessa manhã, o Senhor está nos dando... É muito estratégico, igreja. Não pegue essa palavra como ocasião para você sair guerreando. É uma palavra muito estratégica. Você precisa sondar a sua situação. Eu e você precisamos entrar no quarto, dobrar o nosso joelho e ser honesto. Qual é a situação que eu tenho vivido? Foi uma batalha que eu não me coloquei? Eu estou sofrendo uma acusação, uma afronta, uma vergonha que não fui eu que busquei? Porque se for essa, você vai resistir. Hoje você sai com a direção. O Senhor está falando para mim e para você. Não retroceda. E aqui no sentido mais amplo, nós estamos vendo, sim, o sistema, o que é natural, porque a palavra diz que nos últimos dias como o mundo vai ser. Então nós não vamos mudar o sistema. Mas a palavra diz que enquanto a igreja está na terra, nós somos sal e luz. Nós precisamos fazer diferença. Essa é uma batalha que o Israel do Senhor não pode retroceder. Sábado, essa batalha foi travada. Sexta, essa batalha foi travada. Eu tive o privilégio, eu consegui vir. E igreja, quando você tiver oportunidade, trabalhe com as crianças, venha. Essa é uma batalha travada na nossa sociedade. Nós precisamos despertar. Essa é uma batalha que nós não podemos retroceder. Eu tomo sempre cuidado para falar, mas eu vi aqui as minhas sobrinhas com os olhos brilhando aqui, olhando como tudo estava sendo feito, mas quando elas saem lá, eu sei o que elas recebem na escola, eu sei o que elas trazem para casa. Então, imagina como fica a cabeça de uma criança. Aqui ela vê uma dança oferecida para o Senhor, lá fora ela vê outra dança na escola. Aqui ela vê uma música, lá fora ela vai ouvir. Não tem como a gente colocar numa redoma. Eles vão sair. Percebe? Essa é uma batalha travada, que a igreja não pode retroceder. Amém, igreja? As horas avançam, eu já passei aqui, já estou em cima do meu horário, mas eu quero finalizar dizendo para você, uns confiam em carro, outros em cavalo. Nós confiamos no Senhor. O Senhor nessa manhã, Ele está dando estratégia, Ele está dando para você conselho, e Ele está dizendo para mim e para você, Ele nos dá vitória, se nós buscarmos nele. Então sai daqui nessa manhã com posse de vitória. Não porque eu estou falando que é vitória, mas porque a palavra do Senhor diz que quando nós não retrocedemos, como a palavra diz, se submeta a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? E eu quero agradecer a minha oportunidade.
Amém, igreja? Vamos nos colocar em pé. Sai agarrado dessa palavra de Deus para a tua vida. Amém, igreja? Vamos ser agradecidos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de te adorar. Obrigado pelo privilégio de te bendizer nessa manhã. Deus, obrigado, ó Pai, porque tu nos enviaste a tua palavra. Que ela possa, Senhor Deus, nos acompanhar. Ser realmente uma palavra, ó Pai, eficaz nas nossas vidas. Dá-nos uma semana de bênção. Dá-nos uma semana de vitórias na tua presença. Leva-nos de volta para os nossos lares também. Abençoados e guardados pelo Senhor, ó Pai. Dá-nos um restante de dia abençoado. É o que pedimos a Ti, ó Pai, agradecidos e crendo no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor sejam derramados sobre as nossas vidas hoje e para todos sempre. Amém. Você que deseja receber uma oração, nossos presbíteros estarão aqui orando por você.